Então, a gente vai ter, certo? Procedimento. E no segundo caso, essas modificações podem ocorrer tanto com acréscimo, ou mudança de vogais ou consoantes, com mudança na acentuação, certo? Então, todo cuidado aí. E você vai utilizar esse tempo verbal. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, a primeira análise. Usamos o presente de indicativo nas seguintes situações. Ou seja, como eu falei, primeiro nas ações habituais, tá? Que a gente vai ter aqui, é. Todos os dias leemos o periódico, tá? Todos os dias leemos o periódico. Já é uma dica principal que eu estou passando aí, certo? Todos os dias leemos o periódico. Então, é a primeira passada aí. É uma ação habitual, né? Que todo dia eu estou falando, todos os dias eu leio o jornal. Basicamente, é leio o jornal, lemos o jornal, tá? Então, é uma ação habitual que eu faço com algum grupo de pessoas ou amigos, tá? Todos os dias lemos o periódico, tá? E temos aqui ações que se realizam com frequência. Sempre que estuda, escute a música, tá? Ou seja, uma ação também que é realizada com frequência, né? Sempre que estuda, escuta a música. Ou seja, é uma coisa que eu faço. Eu, em si, faço isso, basicamente. Quando estou com muita zoada aqui na rua, tal, ou seja, até a própria falta de concentração, fico me distraindo com coisas ao meu redor, coloco o meu fone e vou estudar, e consigo me manter concentrado. É uma situação diferenciada, né? Temos aqui também, te veo um pouco nervioso, tá? Ele fala, você vai exprimir, é uma ação de momento, né? Eu te falo, te veo um pouco nervioso, tá? A gente fala isso, te veo um pouco nervioso, a gente mostra esse significativo, tá? Te veo um pouco nervioso. Aí temos aqui também expressar ações no futuro, tá? Próximo. Também. Mañana te llamo e marcamos algo. Você vê que eu estou falando, não estou falando uma frase no presente, mas estou referindo ao futuro. Você vê que é interessante, né? Expressar ações no futuro próximo. Mañana te llamo e marcamos algo. Bem tranquilo aí. Ok? E também temos aqui, ó, expressar ordens ou instruções. Aí temos aqui, você vê que eu estou falando também no presente indicativo, certo? Isso aqui é muito difundido na prova do Enem. Você vê aqui, ó, expressar ordem de instruções, diga, sigas recto por essa calle e al final giras à esquerda. Ou seja, siga reto por essa rua, né? E ao final, vire à esquerda, né? Giras à esquerda. Siga reto por essa rua e no final vire à direita, à esquerda. Ou seja, eu estou passando uma instrução, mas estou no presente. Estou passando uma instrução no presente. Presente do indicativo, tá? Ou seja, para falar de verdades gerais ou universais. Ou seja, fala de verdades gerais ou universais. Ou seja, como eu tenho aqui, ó, também aqui, para falar, a Terra gira alrededor do Sol. Ou seja, a Terra gira ao redor do Sol. Certo? Também é um significativo aí. Ok? Seguindo o próximo slide. Até aí tudo tranquilo, certo? É algo que a gente só está dando uma exemplificada, basicamente nos verbos irregulares, como a gente tem, ó. Temos aqui os verbos regulares no presente do indicativo. Ou seja, os verbos regulares são aqueles que não apresentam modificação na raiz, tá? Vejamos a conjugação de 3 deles, tá? Em cada grupo de conjugação. Ou seja, como eu falei, tá? Temos aí, primeiramente, o processo de eu termino, tu terminas, é a finalização, né? Aí temos aqui uma coisa que eu não falei, o vos, tá? Vos terminas. Ele, ya usted termina, nós outros terminamos, vos outros terminais, ellos ustedes terminam. Você vê que aqui é tudo que a gente já viu. Mas e a finalização é a mesma, né? Vergular, né? O, as. O, as, a. Amos, an. Você vê que a finalização é a mesma. Mas a gente vai ter uma diferença no vos, que ele vai vir depois. Então, a gente vai ter aqui, ó.
Tem uma atenção bem grande se você verificar isso na prova, tá? Ó, na prova e no Enem também. Tu e vós são ambos pronomes pessoais de segunda pessoa do singular e são traduzidos por tu ou você. Vós é usual na América Latina e é mais usado e reconhecido na Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia e Venezuela. Como se nota pelos exemplos, sua conjugação mais comum é feita por acréscimo do acento da vogal temática mais S. Ou seja, vós é mais utilizado como tu ou você, mas de uma maneira mais informal, tá? Como pessoas próximas em si. Então, você tem uma ideia de como você analisar isso aí, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, o verbo terminar. Vos terminas. Comer. Vos comes. E partir. Vos partes. Ok? É bem tranquilo esse desenvolvimento e desinência de como funciona o padrão aí, certo? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Essas curiosidades aí referentes ao tempo verbal, eu creio que seja bem tranquilo aí. É só porque essas dicas geralmente você não encontra no próprio livro, na própria gramática. Mas é algo que você necessita utilizar de acordo com os padrões aí. Certo? Então temos aí a continuação. E aqui a gente tem um exemplo do vos, tá? Si terminas las tareas, te dejo salir a passear. Se terminar as tarefas, tá? Deixo passear. Ok? Se terminar as tarefas, deixo passear. Então a gente vai ter esses padrões aí, tá? Se deixar as tarefas, deixo passear. A gente vai ter esses padrões aqui. Ok? Eu sempre como em casa de minha abuela, tá? Eu sempre como na casa da minha avó. Você vê que a gente tem a continuação aí no presente normal. Vos, quando partís, você vê que a gente fala de uma pessoa próxima, né? Vos, quando partís, ou seja, a gente vai ter esse significado do os, tá? Partís, você vê que botou o acento, tá? Fez adiciono e o S. Certo? E a gente vai ter aqui os verbos regulares, tá? Que é o que a gente principalmente quer analisar. É aquela pegadinha que você cai na questão, geralmente nas últimas questões do Enem, que você encontra. Certo? Ou seja, são aqueles que sofrem alguma alteração em qualquer parte do verbo conjugado, seja na raiz, na desinência ou em ambas. Em espanhol, temos várias irregularidades verbais. Mas não se preocupe, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Claro que é só você pegar a transição de cada um, certo? Ou seja, a gente vai verificar essas irregularidades aí, certo? Ou seja, a gente vai ter, primeiramente, o verbo com irregularidade própria. Eu estou, tu estás, vos estás, ellas, ustedes estás, nós outros estamos, vos outros estáis, ellas, ustedes estão. Você vê que a diferença está aqui, ó. Estou, doi, sou, vou. Que res aqui a gente já estudou, né? Res, has, ha. Hemos, habéis, an. A gente usa no passado, certo? Como um complemento direto. Você vê que a gente utiliza, certo? Esses tempos verbais aí todos da sua própria forma. Ok? Então a gente vai ter aqui, ó, verbos com irregularidades com alternância vocálica. Ou seja, são aqueles que possuem irregularidade própria. Ou apresenta alguma mudança de vogal na raiz, quando a sílaba a qual pertence a vogal é tônica. Essa mudança acontece na primeira e segunda. Você vê que aí, ó, quando o verbo irregular com alternância vocálica, ele vai mudar na primeira, na segunda e terceira do singular. E na terceira, pessoa do plural. Mas as terminações vão continuar mesmas. Tá? Então a gente vai ter aqui, ó. Você vê que eu vou falar de forma forte, ó. Yo empiezo. Você vê que pie é a tônica que eu falei, tá? A parte tônica, como eu falei. A sílaba vogal é tônica. Então aí eu falo, yo empiezo. Tu empieza. Vos empiezas. Ele, usted empieza. Nosotros empezamos. Vosotros empezáis. Ellos, ellas, ustedes empiezan.
Você vê que eu dou uma síntese tônica aí, certo? O que está grifado, ele vai mudar tônico e vai modificar adicionando o i. Mesma coisa, entendo, entiendes, entende, entendem. Você vê aqui a primeira, a segunda e a terceira do singular, mas a terceira do plural que vai ter essas modificações, certo? É bem tranquilo de se identificar. Quando você vai ter uma alternância vocálica, é quando você vai adicionar, aí para dar uma ideia, tá? E aqui a gente vai ter alguns outros exemplos. Acertar, discernir, começar, adquirir, encomendar, escarmentar, que seria punir, castigar, né? Manifestar, acrescentar, ensangrentar, recomendar, tá? Cegar, encerrar, negar, pensar, repensar, cerrar, atender, defender, perder, querer, divertir, sentir, sugerir e erir. Você vê que todos são exemplos de algumas trocas, tá? Vocálicas. Ou seja, os pronomes dos verbos pronominais sempre são colocados antes dos verbos conjugados. Então, aqui temos, né, uma troca vocálica, como eu falei. Aqui não há uma adição, mas há uma troca. Como exemplo, pedir. Eu pido, parece errado, mas não é, né? Eu pido, tu pides, ellos te pide, nós outros pedimos, vós outros pedis, ellos ustedes pidem. Mesma coisa, reír e sonreír vai ter o mesmo câmbio vocálico. É a mesma diferença, tá? Então a gente vai ter aqui outros exemplos. Derretir, medir, receber, servir e vestir. Ou seja, de maneira geral, os hiatos, né? Encontro de uma vogal forte, A ou U, com uma vogal fraca, I, U. Ou vice-versa. Em sílabas separadas, não recebem acento gráfico. No entanto, em alguns casos, o acento tônico recai sobre a vogal fraca, devendo ser acentuada. Reir, soreir, actuais, evaluares e criou. Certo? Essa aqui é a atividade que eu vou passar, certo? Valendo a pontuação. Mais tarde a vocês. Baseado nesse assunto específico. Que a gente vai utilizar... Meu Deus, atividade já, velho. Misericórdia. A gente vai finalizar, a gente está finalizando já nosso tempo. É uma questão só, curtinha. Mas todos os professores estão com a mesma coisa de finalizar, velho. Isso é doido. Até a próxima semana aí. Certo? Beleza. Então, esse é o nosso assunto para a gente finalizar aqui rapidão, tá? O futuro imperfeito, tá? Ele é usado principalmente para expressar uma intenção ou suposição acerca do presente ou futuro. Então, a gente vai ter aqui, ó. Vou dar um tempinho até aí para vocês analisarem já um pouquinho antes de terminar, certo? Aqui, ó. Exemplo de conjugação. Cantar, cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis e cantarão. A gente vai ter aqui, é utilizado para expressar uma ação que todavia não ocorreu, tá? Para dizer, né, que vai ocorrer posteriormente. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Aceptá-lo de uma vez. Nuestra hija, Luz, está de novia. Pero es mi bebita, Mesocito. ¿Qué hace con ese? Bueno, vas a ser um padre maduro. Já está esperando aí, né? Está bem, mi bebita, Luz. Lo acepto, lo acepto. Aí toca a campainha, né? ¿Qué pasa, Luz? ¿Por qué lloras? Me peleé con mi novio. Eu briguei com o namorado, né? Bueno, venga que sus papis le van a contener. No llores, mi amor. Não passa nada. Já habrá outros. Ou seja, haverá outros, tá? Como? Vão venir mais? Ou seja, o cara tá aí, não quer que a filha dele namore, né? Não llores, meu amor, não passa nada. Já haverá outros. Ok? Ou seja, estou dizendo que já vai haver outros. Ou seja, as terminações de los verbos regulares e irregulares em futuro de indicativo é a mesma em las três conjugações. Ou seja, habrá, tá? Aqui tá vendo? E, as, a, hemos, eis, an. É bem tranquilo, né?
Então temos os regulares, né? Que são aqueles que não sofrem alteração na raiz. Eu hablaré, tu hablarás, ele você hablará. Nós outros hablaremos, eis an. Você vê que todo mantém, né? Você vê que no futuro, a R, a primeira e a segunda e a terceira conjugação, né? A R, R e R, todos têm a mesma finalização. E, as, a. Emos, eis, an. Você vê que mantém o mesmo processo. Ok? Aí você vê que tem os regulares, né? Que vão sofrer alteração na raiz e na terminação. Eu cabré, tu cabrás, e eles você cabrá. Nós outros cabremos, vós outros cabreis, e eles vocês cabrando. Você vê que há a diferença. Aí você vê a diferença aí, ó, das alterações. Cabré, né? Direi, abrei, como eu falei. Habrá outros. Quando eu falei habrá outros, eu digo que é o verbo no futuro imperfeito. Certo? Certo. Indicativo e futuro imperfeito. Para dar um tempo aí para que vocês analisem. Não sai agora só para eu tirar o print de quem está presente aqui. Tá? Aquele print aí rapidão. Maroto de quem está aqui. Certinho. Eu vou passar aqui. Deixa eu tirar o print de quem está presente aqui. Beleza. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Até agora, sobre notas, essas coisas? Não. Eu sei que tá puxado aí, mas as férias estão chegando. Pensem nisso. Certo? Tá bem no finalzinho. Eu quero todo mundo aprovado. Certo? Não quero... Eu não consegui ter esse ano com vocês, né? Infelizmente, por causa da pandemia. Mas vocês são boas pessoas e vão fazer os seus caminhos, né? Sejam na faculdade, sejam com algum curso técnico. No que vocês escolherem, sejam os melhores. Beleza? A gente se vê dia 20, mano. O pessoal vai na escola dia 20 pra pegar o certificado. Beleza. Estarei vendo vocês aí. Certo? Então a gente se vê, certo? Na felicidade de sempre, né? Só um pouco triste pela peia que eu tomei ontem, né? Meu time tomou ontem, né? Ah, eu fui dormir tarde, mas fui dormir feliz. Ah, que coisa boa. Eu tô virado, rapaz. Eu não durmo, não. O pessoal Porque aí- já estão pedindo fora Rogério Ceni. O cara tem nem um mês, velho. Rapaz, o problema dele é que ele tá com medo. Ele cedeu a panela. Tem uma panela ali muito grande. Eu achei que ele ia fazer que nem o Cruzeiro. Ele tem medo de ser demitido, pô. Ele tem que cimentar os caras. Ah, Miquel, quer sua nota? Eu tinha falado, mas eu vou falar aqui pra você. Vou mandar pra você todas as notas, beleza? Mas vou mandar aqui, a sua última. Tirou 6.4, viu, cara? Miquel Rodrigues, beleza? 6.4. Em vez de você mandar, você pega a nota de todo mundo, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, você manda lá no grupo. Eu vou mandar no grupo, beleza? Vou mandar no Beleza. grupo todas. Até a noite eu mando. Eu vou fazer umas finalizações aqui. Beleza. Então, qualquer dúvida, falem comigo, certo? Valeu. Tamo junto. Hasta la próxima. Fiquem atentos à atividade que eu vou mandar. Valeu? Tamo junto.